fica zoando a gente, pô. A gente tem que zoar ele, pô. Né? Bom, vamos lá. Já está gravando a nossa aula. Então, hoje nós vamos ver a parte de HTML, CSS, eu montei aqui um site bem simplesinho, tá? Uma espécie de 3 cards. Eu já até trabalhei esse site com a turma, os alunos mais antigos. Estou trazendo essa prática de novo porque fica bem fácil de vocês conseguirem observar a questão da responsividade, tá? Então, para nós trabalharmos o conceito que nós começamos na quinta-feira, eu trouxe esse site e nós vamos terminar de fazer alguns ajustes nele, tá? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, a minha imagem, minha câmera vai sumir um pouquinho, tá? Mas eu vou estar aqui presente. Bom, vamos lá. Já está aparecendo aí um site para vocês com 3 videogames? Aqui já. Tá. Bom, então esse site aqui é aquele que nós trabalhamos, né? O pessoal que já é mais antigo, o pessoal que entrou agora, eu vou explicar parte a parte do código, tá? Fiquem tranquilos. Esse é um site bem simples, de 3 cardzinhos, né? Cada divisão dessa do site é um card, é uma div. Então, aqui eu coloquei uma sombra para dar o efeito de que quando você passa o mouse em cima, esse card meio que dá uma flutuada, né? Então, só para vocês poderem ver. Aí aqui eu coloquei a descrição do produto e coloquei um linkzinho aqui para, se você quiser mais detalhes, você ser direcionado lá para a página de detalhes, tá? Aqui ele está dando essa mensagem de erro porque eu peguei o arquivo do meu pendrive e eu não copiei o arquivo do link, tá? Mas só para vocês verem que está funcionando o link. Então vamos lá, vou mostrar aqui a questão que eu falei com vocês da falha. Então, ó, vou diminuir aqui o tamanho da tela, tá? E aí vocês observem o site, por favor. Olha o que está acontecendo com ele. Até aqui tudo bem. Ó, a tela está pequena, ele jogou o card para baixo, porque não tinha mais espaço. Tá? Até aqui, tranquilo. A partir daqui vai começar a aparecer problemas, olha só. Ó, problema aparecendo. O que está acontecendo aí com a nossa... com as nossas imagens? Está estourando o tamanho do card. Então, está tudo certinho, tudo perfeito, e a imagem não está condizente. Então, o card diminuiu de tamanho, de largura, mas a imagem permaneceu o mesmo tamanho. Tá? Então, não está 100% responsivo. Tá? Então, Você colocou o viewport lá na cabeça? Não, eu utilizei o em CSS. Ah, sim. Porque aquele viewport, ele é muito bom, mas ele nem todos os navegadores funcionam. Aí eu preferi trabalhar com CSS. Vou mostrar o código aqui para vocês. Tá? Então, eu coloquei aquele arroba média, né? Para especificar. A partir de 600 pixels, ele começa a reduzir aqui o tamanho dos objetos. Só que aí, o que acontece? Essa parte aqui, depois eu comento toda ela com vocês, que é a parte do CSS, que está em preto, tá? Vamos direto lá para aquela imagem para a gente ver o porquê que ela não está diminuindo de tamanho. Então, são essas imagens aqui, ó. Eu tenho aqui a primeira imagem do videogame. Olha como é que ela está definida. Ela está em pixels, tá?
A outra também, todas as 3 imagens estão definidas em pixel, tá? Então, preciso resolver esse problema para que o nosso site fique totalmente responsivo. E como nós vimos na aula passada, para ficar responsivo, eu tenho que colocar o tamanho da imagem em porcentagem, né? Então, vou chamar a calculadora aqui. É bom que a gente vai poder revisar o cálculo, né? Então, aqui, as 3 imagens estão com 200 pixels de largura. Esse meu monitor, ele tem 1.366 pixels de largura, menos 200, dá 1.166, dividido pelo tamanho máximo, que é 1.366. Tá? Vai dar 85,35%, menos 1. Então, dá isso aqui. É 14,64%. Então, vamos colocar aqui. Aqui, no caso, eu preciso colocar ponto. Ele não vai aceitar vírgula, né? Então, vai ser 14,64%. Então, eu vou aproveitar aqui essa medida e vou colocar nas 3 imagens. Vamos lá. Vamos fazer logo um teste aqui para ver se está tudo ok. Eu vou atualizar. A imagem agora ficou pequena demais desde o começo, né? Porque ela tá, eu considerei 20% da tela inteira, né? Deixa eu ver quanto que eu coloquei o tamanho da div, que eu não lembro. Div lá em cima. Aqui eu estou usando div 30%. Então, eu já tinha feito uma redução aqui, div 30%. Então, deixa eu só dividir aqui, 1.366 dividido por 30, desculpa, 1.366 vezes 30 dividido por 100. 1.366 vezes 30, esse pressionar igual, dividido por 100. 409,8. Essa é a medida de cada div, né? A largura de cada div. Vou considerar 410 para facilitar a conta. 410 menos 200 dividido por 410. Menos 1. 48,78%. É essa medida que eu tenho que colocar lá. Final 14. 48,78. 78. Vamos ver se agora fica direitinho. Vamos testá-la agora. Bom, está no tamanho correto. Agora vamos diminuir aqui a tela para ver. Depois nós só precisamos ajeitar mais uma coisa. A largura já está ok, tá vendo? A largura está ok, né? O que nós precisamos ver agora? Nós precisamos ver a altura, tá? Deixa eu até fazer um teste aqui, ver se ele tá...
eu tenho que fazer tanto na altura do card quanto na altura da fotografia. Vamos ver primeiro qual é o tamanho do card que nós colocamos. Vamos lá, div 1. Ó, aqui está em pixels, tá vendo? 400 pixels. Uma tela, ela tem... a altura da tela é 768 pixels. Menos 400. 368 dividido por 768. Vai dar esse valor aqui. Isso é o que eu estou ocupando, né? É o que está sobrando, desculpa. Menos 1. Então, o meu card, ele tem 52,08% de altura, tá? Então, vou ter que usar isso aqui, ao invés de 400. 52,08%. Eu vou aproveitar essa medida aqui, vou ter que repetir em todas as divs para elas ficarem idênticas. Quando você já faz direto em porcentagem, você acertou a primeira. Por que é mais fácil quando você faz direto? Você só vai ter essa dor de cabeça de ficar calculando na primeira div, as outras você está copiando. Então, é só Ctrl+C, Ctrl+V. Então, você só vai ter o trabalho uma vez só. No nosso caso aqui, que eu já estava com o site pronto, eu estou tendo que trocar uma por uma aqui. Se tivesse feito na primeira e só tivesse copiado, já teria resolvido. A parte da div, né, que são esses cards, já está resolvida. Vou atualizar, lá diminuir um pouquinho o tamanho, ficou até mais bonitinho assim. Né? Vamos agora fazer aqui um teste aqui. Ó, tá reduzindo junto, tá vendo? Certinho, só que aquilo que eu falei, ó, a imagem não está reduzindo a altura, ela reduz a largura, mas a altura não. Então, agora eu tenho que fazer a mesma coisa na altura, tá? Então, vamos lá. Vamos na altura da imagem agora, tá? A imagem está com 150 pixels de altura, eu vou ter que reduzir isso. Nós sabemos que o site, o card está com 400 pixels de altura, menos 150, vai sobrar 250, dividido por 400. 0,62. Então, 37,5%. Tá? Vou botar aqui 37,5%. Vou copiar essa medida. E substituir. Vamos ver. Atualizei. Vamos reduzir aqui então um pouquinho e colocar a diferença. Agora a gente só precisa acertar, nesse caso aqui, como eu tenho texto, tá vendo? Tá estourando o texto, né? Ele tá estourando o texto. Nesse caso aqui, como eu tenho um texto, esse tipo de solução aqui, eu precisaria colocar esse texto de uma forma que ele ajustasse, né, também o tamanho do texto. Então, ele também teria que reduzir o tamanho da fonte para poder ele acompanhar aqui a proporção do card, né? Mas ele já deu uma melhorada muito boa aqui.
tá? Depois a gente vê essa outra parte. Na quinta-feira eu faço essa parte com vocês. Senão vai ficar muita coisa para explicar e vai acabar não dando tempo. Vamos lá. Até aqui, vocês conseguiram acompanhar o que eu fiz aqui em relação às dimensões, transformar para porcentagem? Vocês viram que não é uma coisa tão complexa, eu só peguei qual era a medida, né, e calculei aqui, fiz o cálculo da porcentagem para substituir, em vez de usar pixels, usar porcentagem. Até aqui tranquilo? Tá? Quer que explique novamente? Como é que está a situação? Por mim tá tranquilo. Alguém aí não conseguiu acompanhar o raciocínio? Tranquilo? Então tá. Qualquer coisa, se alguém quiser aí mais algum tipo de explicação ou que explique de uma forma diferente, é só falar, tá? Como eu estou com a tela compartilhada, eu voltei aqui para vocês para poder ver os comentários no... o cálculo, tá? Vou explicar, Giovanni, o cálculo. Tá? O cálculo é um cálculo, é uma regra comum de matemática, né? Quando você quer descobrir qual é o percentual de qualquer coisa, né? Basta você fazer esse tipo de operação, né? Por exemplo, você quer, por exemplo, você ganha aí, digamos, um salário mínimo, né? R$ 1.100. E aí, foi até uma conta feita há pouco tempo, agora passou até na... Claro que não foi explicado essa fórmula, né? Mas que foi utilizada numa reportagem quando falou sobre a questão do aumento do gás, né? O que um botijão de gás estava representando na renda de uma família que recebe um salário mínimo, né? Então, se você recebe um salário mínimo, por exemplo, na verdade você não recebe R$ 1.100. R$ 1.100 é o valor bruto, né? Só que aí você tem mais 7,5%, né, de previdência social, e você tem mais 2% do seu vale transporte, né, se você receber vale transporte. Então, uma pessoa que recebe 1.100, né, bruto, vezes 9,5 dividido por 100, essa pessoa, na verdade, já recebe menos de 1.000. Então, 1.100 menos 104,50. Vai ser 1.100 menos 104,50. Esse aqui é o salário que a pessoa que ganha um salário mínimo recebe líquido na sua mão, tá? Um bujão de gás custa aí beirando os R$ 100. Então, arredondando para ficar mais fácil, você vai tirar R$ 100 disso aqui, ó, menos 100, 895, e aí você vai dividir o que sobrou pelo valor total que você tinha, que era 995,50. Aqui você sabe o que está sobrando, tá? Só que eu quero saber quantos por cento os R$ 100 representam. Então, menos 1. Então, na verdade, um botijão de gás está equivalendo a 10,04% do salário mínimo, né? Isso aí a gente está fazendo uma conta aproximada, tá? Só para vocês entenderem que é uma regra de matemática comum, tá? Agora, no caso aqui da nossa matéria, então nós temos aqui o meu site inteiro, a minha página toda, a minha tela toda, tem 1.366 pixels de largura. Só que eu coloquei esses cards, cada card desse está com 410 pixels de largura, tá? Então, como é que eu cheguei a esse valor? Eu peguei 30% da tela para cada card, tá?
Pô, Edson, por que você não dividiu por 3? Porque eu queria colocar essas margenzinhas aqui, ó. Então, tem um espaço aqui lateral aqui, tem um espaço lateral aqui, e tem mais uma margenzinha aqui afastando um card do outro. Tá? Então, por isso que eu não coloquei 100%. Né? Eu não dividi 33, não botei 33,33%. Dessa forma, eu tenho 10% aqui, só estou ocupando, os cards só ocupam 90%, eu estou deixando 10% para fazer essas margens aqui, né, esses afastamentos aqui, e ficar uma coisa assim mais organizada, tá? Então, 30% da minha tela equivale, né, a um cardzinho desse aqui, tá? Que dá aproximadamente 410 pixels cada um, tá bom? E aí, como é que eu transformei esses 410 pixels para 30%? Né? Você vai pegar lá. Então, temos lá. Professor, Oi. nesse caso aí, o senhor não teria que utilizar a regra de 3, não? Dá para fazer por regra de 3, mas para você não ter que ficar fazendo aí na mão, né? Você pode fazer direto na calculadora que dá do mesmo jeito, bate certinho, tá? É uma regra simples para você facilitar a sua vida. Você tem lá 1366, né? E eu quero pegar 410 pixels e saber quanto que isso representa da minha tela. Então, menos 410. Isso aqui é uma regra de 3, só que feita na calculadora, né? Vai dar esse valor aqui, tá? É como se eu colocasse x é igual a tanto, né? Por exemplo, 410, e 100% é igual a 1366. Eu quero descobrir quantos por cento é x. Né? Então, quantos por cento o x está representando ali de 1366. Então, aqui eu tenho o quanto sobrou, né? Que eu não estou utilizando para o card. Então, agora é só dividir esse valor pelo valor total, que é 1366. Tá? Então, a minha tela inteira tá sobrando 69,98% da tela, que eu não estou usando dentro desse primeiro card. Tá? Para eu saber quanto esse primeiro card está representando, eu preciso, no caso, para você colocar da forma mais organizada, você precisaria multiplicar isso duas vezes, né? Uma por menos 1 e a outra depois por 100 para você poder colocar no valor cheio. Só que você consegue, você não precisa fazer isso porque você consegue andar com a vírgula e você representar. Né? Então, aqui eu estou fazendo o cálculo direto. Eu simplesmente subtraio de 1, que representa 100%, e vai, eu ignoro da vírgula para ficar e conto só isso aqui, 30,01. Tá? É como se eu andasse com a vírgula para cá, 30, tá? Aqui eu tenho um zero, 100 eu tenho dois zeros, então eu ando com a vírgula duas vezes, 1, 2, tá? Então, o valor real em porcentagem, 30,01%. Tá? A gente arredonda para 30% e aí fica certinho. Foi o que eu fiz aqui, 30%. Ok? Ou não ok? Ainda está bugando. Vou fazer aqui também, só para a gente poder matar essa dúvida de vez, a altura, rate, tá? Essa altura aqui, o card estava utilizando 400 pixels de altura. E eu quis transformar isso para porcentagem. Então, vamos lá de novo. Tá? Como é que eu descobri aqui quantos por cento 400 pixels representa da altura da tela? Nós sabemos que a tela ela tem, em média, 768 pixels de altura. Tá? Menos os 400 pixels que eu quero utilizar, vai sobrar 368 pixels. E agora eu vou dividir por 768.
vai dar esse valor aqui. Isso aqui é o que está sobrando, tá? E aí eu quero ver quanto que eu estou utilizando. É só eu pegar menos 1 e vai dar aqui, ó. Eu estou utilizando 52, é só andar duas casinhas aqui com a vírgula, e eu sei que eu estou utilizando 52,08% da tela, tá? É a altura do cardzinho aqui, que é esse aqui. Tá? Então, esse card aqui está ocupando 52,8% da tela. Deu para entender? Na dúvida, você pode colocar aqui calculadora de porcentagem da tela. Como calcular porcentagem calculadora? Cadê? Não, tem um site aqui que você tem. Deixa eu ver aqui. Calculadora de porcentagem para PC. Calculadora de tela, não. O Edson. Oi. Lá no início, quando você fala que o card estava com 400 pixels, esses 400 pixels é você que faz é você que vai colocar a medida ou ele já vem com esse tamanho aí? Não, eu que coloquei essa medida. Eu tinha feito. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu já tinha o site pronto. Só que esse site não estava responsivo. Tá? O que eu estou querendo fazer aqui é mostrar para vocês que mesmo depois que você já tem um site pronto, você consegue transformar esse site em site responsivo. Vai dar mais trabalho você fazer o site responsivo quando ele já está pronto e você tem que transformar, do que você já criar o teu site como responsivo. Então, por isso que eu estou começando primeiro pelo mais complexo, que é para tentar ver se vocês valorizam já construir o site de forma responsiva, tá? Então, porque às vezes quando você ensina a forma mais fácil primeiro, aí vocês, depois é só conversar, só colocar aquilo que o professor falou, e aí fica responsivo. Só que aí você faz direto. E aí depois você vai ter que fazer toda essa trabalheira que nós estamos fazendo aqui sem necessidade, porque se você já tivesse começado responsivo, já ele todo responsivo, tá? Eu esqueci agora, uma vez eu achei aqui, tem um site, como calcular a porcentagem da tela. Aqui tem a regra de 3, né? Como é que você faz? É mais ou menos o que a gente fez ali. Mas tem uma depois se eu achar o link, eu passo para vocês. Tem uma calculadorazinha, um site que você coloca, que eu já usei ele uma vez, mas como eu prefiro fazer a conta eu mesmo, que você coloca lá, por exemplo, eu coloco a medida do meu site, da minha tela, a resolução da minha tela, 366, e coloco qual é a medida do objeto, 400 pixels. Aí ele já calcula para mim quantos por cento aqueles 400 pixels representam, né? Mas como eu prefiro eu mesmo fazer, que eu acho até mais rápido, né? E também mais prático. Nem agora, não estou achando o site, faz como, né? Então, mas vamos lá. Então, já que vocês conseguiram captar, vamos agora à definição aqui do código, tá? Então, ó, criei um código que está todo em HTML e CSS, não tem JavaScript, tá? O site mesmo é só isso aqui, ó, só essas linhazinhas aqui de baixo, aqui, ó.
tá? Abrir o corpo. Professor, Oi? qual a utilização mais frequente do HTML5 e CSS3? Você acha que ainda é necessário utilizar o JavaScript para várias funções, ou hoje em dia o HTML e o CSS eles já cobrem algumas funções do JavaScript? Já cobrem algumas funções, sim, do JavaScript, né? O que acontece? O JavaScript, eu gosto bastante de utilizar o JavaScript mais para fazer validação de formulário, né, do que propriamente para fazer animação. Né? A animação, a gente hoje em dia utiliza mais jQuery, Ajax, né, que são mais atuais do que o JavaScript, e são mais aceitos, né, do que o JavaScript em relação a... Por exemplo, se você fizer um código com a extensão, salvar um arquivo com a extensão JS e tentar me passar por e-mail, o teu provedor de e-mail vai bloquear o arquivo, vai dizer que é vírus. Né? Então, você tem essas dificuldades aí que o JavaScript proporciona, né? Então, mas ele ainda é bastante utilizado, principalmente nessa parte aí de redirecionamento de página, de você colocar, de você fazer validação de formulário, de você fazer algumas notificações também são bastante utilizadas, né? Eu acredito que vocês já devam ter entrado em algum site que, assim que você entra, abre uma janela de notificação para você, por exemplo, aquela dos cookies, né? Que agora é obrigatório os sites colocarem a questão dos cookies, né? Notificar que usa cookie. Então, é muito comum as pessoas fazerem essa notificação em JavaScript. Alguns sites estão fazendo em jQuery ou Ajax, mas muitos ainda fazem em JavaScript. Tá? Então, e por que ainda se utiliza muito JavaScript? Porque apesar de ter saído o HTML5 e o CSS3, a linguagem ela atualiza muito rápido. Só que os sites não. Né? Então, é porque o site depende da ação do homem. Então, por exemplo, você fez o site para uma empresa e o cara te pagou para você desenvolver o site, você fez, aí você usou, né, na época, JavaScript. E aí agora são HTML5, CSS3, jQuery, Ajax. Pô, ficaria mais interessante você usar essas linguagens do que o JavaScript, ok? Só que aí você não vai fazer essa atualização de graça para o seu cliente, né? Você precisa esperar o seu cliente entrar, você pode até entrar em contato e oferecer, mas o seu cliente tem que ter interesse em pagar novamente para você poder atualizar o site dele. Né? Então, tem muitos ainda que estão desatualizados, e olha, coloca muitos muitos aí em letras garrafais, né? Tem muito site aí que precisa ainda fazer atualização. Além disso, alguns navegadores ainda não aceitam todas as funcionalidades do HTML5. Né? Nem todas as funções do HTML5 do CSS3 funcionam em todos os navegadores. Tá? A maioria já estão funcionando, mas ainda tem alguns que ainda estão fazendo atualizações. Atualizar um navegador também para adequar a uma atualização de linguagem também não é uma coisa tão simples, né? Demanda tempo. Então, por isso que ainda se utiliza determinados recursos de linguagens anteriores. Tá? Então, vamos lá. Como eu estava mostrando aqui, o site mesmo é só esse aqui, ó. Criei o body, coloquei 3 divs, ó, abri a primeira div, fechei ela aqui embaixo, abri a segunda, fechei aqui, abri e fechei aqui a terceira. Então, são pouquíssimas linhas de código aqui do HTML, o restante é mais CSS, tá? O CSS, ele é uma folha de estilo, né? Então, é só uma linguagem para estilizar, né, o teu site, tá? Então, essa função aqui
que eu criei, né, arroba média, honest pooling end máximo, menos o padrão do teu site, menos a divisão a largura do teu objeto, tá? Quando a tela for menor que 600 pixels, desculpa, tá? Aqui é só um comentário, tá? Isso aqui não está sendo executado, pode ver que está aqui, ó, tá? Agora sim ele está usando. Eu tinha comentado, tá? Então, isso aqui, mas não estou chamando essa classe, então também não tem função, tá? É só para vocês poderem saber que isso aqui não está sendo utilizado no momento. Tá? Aqui eu criei um ID, né, para poder fazer lá a configuração da div 1, tá? Eu tinha colocado diferente, porque quando eu fiz aqui, eu utilizei, digamos assim, eu utilizei, na época, não sei se o pessoal antigo aí vai lembrar, eu tinha utilizado 3 cores diferentes, tá até aqui separados em, a primeira tá normal, e aqui, ó, background, color e yellow, tá vendo? Que tá em comentado, é porque eu tinha colocado 3 divs, cada div de uma cor diferente, só para demonstrar aqui, aí por isso que eu fiz várias vezes o mesmo código aqui, tá vendo? Mas se você comparar os códigos, tá? Eles estão bem parecidos, né? A float left, border radius, box shadow, mesma espessura, mesma cor, border topo, tá tudo igualzinho aqui, ó, tá? A única diferença é que eu chamei um nome aqui diferente. Então para que eu vou fazer isso? Eu posso colocar uma só? Posso, ó. Para simplificar a vida de vocês, vou apagar aqui a div 1 e a div 3, tá? Apaguei. Vou deixar somente aqui a hover da div 1. Aí eu tenho que repetir, porque senão não vai funcionar a sombra, tá? Para facilitar bem a vida de vocês aqui, tá? Então tá aqui, ó, div 1, div 1. Então aqui, o width, eu estou especificando a largura, ó, define a largura, até comentei aqui já, tá? Define a largura em 30%, tá? Do tamanho da tela. A largura de cada div, tá? Altura, 52,08%. Então, estou pegando 52,08% de 768 pixels. Shading, 5%. 5 pixels. Nesse caso aqui, eu deixei em pixels mesmo, porque não vai fazer muita diferença. Quando você coloca apenas o paging, ele tem 4 coordenadas. A primeira, que é essa aí, ela afasta 5 pixels do lado direito. A segunda coordenada, digamos que eu quisesse colocar aqui, ó, mais 5 pixels, esses 5 pixels estaria afastando, da parte de baixo. A próxima coordenada, ó, mais 5 pixels, estaria afastando do lado esquerdo. E a última estaria afastando da parte de cima, tá? Esses 5 pixels estaria sendo afastado em cima. Como eu só quero afastar do lado direito, então eu não preciso colocar as 4 coordenadas. Eu coloco só uma, tá? Eu posso, se eu travado aqui no navegador aqui, se eu quiser, eu posso representar essas que não vão ter nenhum valor por 0, só que 0, como é nulo, eu não preciso representar. Eu posso simplesmente colocar apenas o primeiro 5 pixels e eu já resolvo o problema. Não preciso ficar colocando mais coisas no meu código para o código ficar cada vez maiores,
tá? Então, tá aí, ó, tá representado ocultamente, tá? Então, só tem uma coordenada, que é 5 pixels do lado direito. Margem left é a margem do lado esquerdo, tá? Eu estou afastando 40 pixels da parede, digamos assim, né? Então, é isso aqui, ó. Daqui, do canto da tela até o meu primeiro card, eu tenho 40 pixels de distância, tá? Voltando aqui, float, eu estou colocando o objeto para flutuar. Float left, define que o objeto flutua à esquerda. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro objeto, tá? O segundo objeto encaixou do lado, o terceiro objeto encaixou do lado. Quando eu não tenho espaço, olha o que acontece. Ele joga para baixo, tá? Se eu for aumentando aqui, ó, ele vai jogar, vai encaixar um do lado do outro, ó. Vou aumentar até encaixar, ó. Pronto, encaixou. Se não tivesse flutuando, ele ia permanecer embaixo. Ele só subiu porque está flutuando, tá? Então, float significa que ele está flutuando à esquerda. Background color, né? Background é a parte de trás, né? A grade do fundo. Color é a cor, então a cor da grade do fundo. Right, ou seja, vai definir como a cor do fundo branca. Border radius, eu estou definindo o raio de curvatura da borda, tá? Então, estou dizendo que a minha borda vai ser arredondada em 15 pixels de raio, né? Então, ele vai criar um arcozinho, um arco na borda, em vez de ser aquela quina quadrada, ele vai criar um arco e vai fazer com que a minha borda fique arredondada. Quanto maior for a quantidade de pixels que esse arco vai preencher, mais arredondado vai ficar a minha borda, tá? E vice-versa. Quanto menor a quantidade de pixels, menos arredondado fica a curva da borda, tá? Box Shadow é para você colocar cor na sombra, tá? Ele coloca cor e define a largura da sombra, tá? Até terminar de preencher aqui, ó, define cor e largura da sombra, tá? Então, Box Shadow, aqui eu estou definindo a cor, tá? Esse hashtag 696969 é aquele tom, tá um tom de cinza, tá? Não é isso? Deixa eu ver aqui. Ó, tá um tom de cinza, tá vendo? Um cinza bem clarinho. Aí, na parte de baixo, eu estou usando esse tom de azul, tá? Então, esse código aqui, Box Shadow 696969, é um tom de cinza. Estou colocando 5 pixels de espessura do lado direito, 5 pixels de espessura do lado da parte de baixo e 3 pixels de espessura do lado esquerdo. Não coloquei sombra em cima, tá? Border top, né? Como o próprio nome já sugere, a borda de cima, tá? Esses 4 aqui, ó, border, top, bottom, right e left, borda do topo, borda de baixo, borda da direita e borda da esquerda. O que eu estou fazendo? Se eu não colocar borda, tá? Se eu tirar essas bordas, você não consegue visualizar essa linhazinha aqui em volta de cada card, tá? Quer ver? Eu vou tirar para vocês verem que vai sumir essa linha. Só um pouquinho que meu computador resolveu ficar travando. Vamos lá. Salvei, vou atualizar. Então tá lá. Perdi a borda, tá? Eu tirei todas as bordas, ok? Então, para isso não acontecer, eu vou voltar aqui à borda e eu consigo
fazer a demarcação da borda, tá? Então, tá aqui, ó. Border top, então a borda de cima. Hashtag 3 vezes a letra C, CCC, significa que a borda vai ser na cor cinza. O pixel significa, esse 1px significa que a borda vai ter a espessura de 1 pixel. E solid significa o estilo da borda, tá? Se você quiser, por exemplo, se eu queria botar uma borda diferente, existem outras bordas? Sim. Você pode botar a borda dupla, você pode botar a borda tracejado. Então, tem uma série de bordas que você pode pesquisar lá na plataforma Google, né, caso você queira, eu queria colocar uma borda diferente. Aí é só você pesquisar aqui quais são as bordas do CSS, tá? Só você colocar aqui, ó, bordas CSS, do CSS. E aqui ele vai te dar, ó, as 3 propriedades CSS para bordas e seus segredos. E aí você consegue ver aqui os estilos de bordas e você pode estar trocando, né, essas bordas aí, personalizando, deixando do jeito que você quer. Enquanto ele carrega aqui, a gente vai terminando de ver aqui as outras coisas, tá? Deixa ele carregando lá. Então, aqui feito, né? Então, fechamos aqui a primeira div, tá? E aqui eu vou repetir a mesma coisa, eu vou copiar. O que eu fiz aqui? Eu fiz isso aqui, ó, Ctrl C, selecionei, dei Ctrl C, Ctrl V, tá? E colei aqui embaixo, e aí do lado do nome div1, eu botei 2 pontos, hover, tá? E eu só alterei algumas coisas. Que coisas foram essas que eu alterei? Eu alterei, basicamente, só isso aqui, ó, só essa linha aqui que foi alterada, tá? Lembra que aqui tá, ó, box shadow aqui tá na cor cinza, e aqui tá 5 pixels, 5 pixels e 3 pixels. Eu só mudei aqui, ó, para a cor azul, tá? E agora eu usei o nome da cor. 8 pixels de largura, mais 8, mais 5, tá? Então, lado direito com 8 pixels, embaixo com 8 e lado esquerdo com 5, tá? Então, eu só repeti, acrescentei o hover. O que é o hover? É o evento do CSS quando você passa o mouse em cima do objeto, tá? Então, eu só alterei isso e aí ele ficou daquele jeito lá. Deixa eu só fazer uma correção aqui, porque eu coloquei todas, né? Eu tirei os divs 2 e 3, então tem que alterar aqui também tudo para div 1, tá? Eu vou passar esse código aqui para vocês já alterado, para ficar mais fácil para vocês. Então, eu vou vir aqui. Então, ele está todo bagunçado aqui, agora eu vou clicar, ele vai reorganizar, tá vendo? Reorganizou, tá? Agora, deixa eu só ver aqui. Tem alguma coisa que eu não fiz alteração aqui que ele está reclamando. Tive 30%, 50%, tudo certinho. Tá. Sim. Feito isso, tá? Então, agora eu tenho apenas uma div, e que ela se repete aqui, acrescentando apenas o evento hover, tá? Que é quando eu passo o mouse em cima, ele dá esse efeito aqui da sombra, tá? Deixa eu só... já sei o que eu fiz. Aqui tinha uma diferença aqui nesse margin left, tá? Como eu tinha 3 divs separadas, o que eu tinha feito?
eu só tinha margem left no primeiro. Quer ver? A outra margem left era só 10%, tá? É por isso que ele estava estourando lá. Por isso que ele está quebrando aqui, está ficando muito grande. Eu estou botando 40 pixels em cada margem esquerda, tá? É por isso que está dando essa diferença aqui. É só a gente fazer aqui, ó. Pegar aqui. Não tem problema não. É só a gente alterar ali um pouquinho. Cadê a margem esquerda? Aqui tá com... Diminuir aqui para 15. Deixa eu apagar essas outras regiões aqui. Pronto. Pronto. Tá aí organizado de novo, tá? É só corrigir lá no hover, que no hover não alterei. Aqui também 15. Senão ficar fazendo ele andar. Bagunça o nosso código, tá? A gente só muda o que a gente... Vou até apagar isso aqui também, que isso aqui não está sendo utilizado, é só um comentário. O que a gente, se você fizer, que nem estava aqui, ó, em cima, margem esquerda com 15 e aqui embaixo com 40, aí dá aquele efeito lá que vocês viram que conforme você mexe, ó, ele bagunça muito. E aí não fica legal, porque dá uma impressão de que o site está com problema, né? Então, ó, alterei aqui, ó, ele aumenta somente a sombra, e aí você não vê o site, né, tremendo, se mudando de posição, isso não fica muito legal, não. Então, vamos fazer o teste aqui, ó. Ela ajustou. Certinho. Tá? Então, agora já carregou aqui. Esses daqui são os estilos de borda, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês se tem algum exemplo aqui. Ó, tem aqui a largura da borda. Aí tem a sólida, que é a que nós utilizamos. Aqui a gente já tem uma da shed. Hoje está travando. Está travando bastante aqui. Então tá aqui, ó. Solid, da shed, essa tracejada, tá? E aqui embaixo tem a lista com os estilos, tá? Dotted, essa de pontinho, da shed é de traço, solid é a linha sólida, doubler é a borda dupla, groove é essa borda que tem um efeitozinho 3D, tá? Só que é um efeito em 3D como se tivesse em baixo relevo. Essa ridge, ela como se estivesse em alto relevo. Borda em 7 é afundando também. Offset é subindo, né? Aí você pode colocar border width, que é a largura da borda. E aí tem as outras opções, né?
o estilo. Aí você pode também colocar uma coisa só, vai ficar a seu critério, tá? Só para vocês poderem ver. O CSS tem muitos comandos, muita coisa que assim, a gente acaba não trabalhando tudo por causa do tempo, né? Nosso espaço aqui é bem curto, mas tem muita coisa para se fazer, tá? Então tá aqui, ó, tudo comentado, tá? Aqui eu vou colocar um comentário aqui em cima, porque se eu colocar do lado eu vou fazer com que a ação perca o efeito, tá? Coloca no site responsivo. Aqui essa linha de baixo aqui. Vai separar aqui. Outro comentário aqui, só para separar, para vocês verem que termina aqui. Tá? Então, daqui até aqui, coloca o site como responsivo, tá? Aqui, errei. Bom, então aqui a ID div1, ela configura aqui toda essa parte, que está tudo definido aqui do lado. Tudo que está aqui entre barra e asterisco significa que é um comentário, tá? Então, não é executado pelo navegador, ok? Então, tudo que tiver aqui depois do barra asterisco e antes do asterisco barra, significa que eu estou apenas comentando o código, tá? E aí você pode... É só para vocês poderem estudar, né? Olhar para o código e saber o que essa linha está fazendo, tá? Eu até recomendo vocês utilizarem isso nos códigos de vocês, tá? Vou criar aqui um comentário que esse border top cria uma borda na parte superior da div. Tá? Aí aqui embaixo você pode só copiar, só mudar só a orientação, né? Aqui é embaixo, na parte inferior da div. Esse aqui, ele cria... Edson, ficou errado ali em cima. Aonde? Inferior na Obrigado. 22, obrigado. Né? Valeu. Então, nesse caso aqui, ele cria a borda na lateral direita. Nossa, como esse computador está travando? Lateral direita da div. E essa outra aqui de baixo, na lateral esquerda da div. Tá? Vou salvar aqui. E eu vou mandar esse código aqui para vocês, mas eu vou mandar a pasta completa, que é para vocês poderem ver ele desse jeito, tá? Senão não vai a imagem. Esse detalhes aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui embaixo. Detalhes aqui. Cadê você? Tá aqui, ó. É esse cara aqui, ó. É um link que manda para essa página aqui, ó, detalhes ps4.html, que eu não baixei, né, para o meu computador. Na verdade, eu baixei esses arquivos, não foi nem no meu pendrive, agora que eu lembrei. Eu peguei esses arquivos lá do canal da disciplina Desenvolvimento Web 2, tá? Esses arquivos estão nos comentários das aulas, tá?
Então, depois, se vocês quiserem pegar lá os códigos também, estão lá, mas tudo que eu passo aqui na aula eu disponibilizo para vocês aí no chat da turma, tá? Então, esse cara aqui, eu vou até desativar ele, porque ele está mandando para um arquivo que não existe, né? Então, eu posso até fazer o seguinte, vamos criar esse arquivo aqui rapidinho, né? Não vou colocar nada demais, tá? Só para ele não ficar dando mais erro. Só vou escrever aqui detalhes. É Roberto Carlos não, mas... Vou salvar aqui. Deixa eu carregar aqui. Nossa, hoje está me sacaneando. Vamos lá. Nossa, está muito lento. Pronto, tem. Só ter que colocar no mesmo diretório que está diretório diferente, mas depois eu coloco. Na hora de passar para vocês, tá? Então, só tirar aqui esse PS4 aqui. Salvar logo, não dá certo. Vai ficar tudo direitinho. E a gente faz o teste aqui para vocês verem que o link está funcionando, tá? Tá, a pasta download. Agora, se eu pegar aqui e clicar aqui em detalhes, ele vai carregar lá o arquivo. Só vai aparecer a palavra detalhes aqui. Tá lá, detalhes. Tá? Só para vocês verem que está funcionando. Ah, e um detalhe importante, né? Ó, eu estou criando, eu clico no link, eu não saio do site. Ó, vou fechar aqui detalhes, eu não vou sair do site. Eu vou clicar, ele vai abrir mais uma guia, né, uma nova aba do meu navegador para exibir a pasta, tá? E o meu site continua aqui. Por que isso acontece? Porque aqui no site, dentro do link, ó, ahref, eu botei isso aqui, ó, target, entre aspas, underline blank. Significa que é abrir uma nova target, que é abrir uma nova aba, né? E aí, underline blank significa que eu vou abrir uma aba em branco. E essa aba em branco vai ser preenchida com conteúdo desse site, dessa página, tá? Então, se você for criar aí um site, que nem eu coloquei, né, para vocês, eu pedi para vocês criarem um site responsivo, aí seria o ideal que vocês colocassem pelo menos aí umas 3 páginas, né? Página principal, onde você tem aí o menu, algumas informações aí do projeto de vocês, o quem somos, né? Que vai botar, sei lá, a equipe de vocês, né? Por exemplo, o grupo. Então, um vai ficar responsável como desenvolvedor, outro como analista, outro como designer. E aí você pode colocar a foto e o nome da pessoa, só para descrever a função de cada um, que cada um fez no sistema. E o contato é criar um formuláriozinho, não precisa nem colocar o PHP para enviar, depois a gente vê isso. Só para vocês criarem um formuláriozinho aí de contato, né? Nome, e-mail, telefone e a mensagem. Bota uma caixinha de texto para a pessoa, uma text area, né? Para a pessoa poder digitar a mensagem ali para entrar em contato com vocês, tá bom?
E aí, é isso. Dúvidas? Deixa eu colocar isso aqui numa pasta e zipar, que eu vou passar para vocês isso agora. Videogame. Aqui, esses três aqui. Aparecendo numa pastinha compacta para vocês. Hoje são 27. Nossa, tá muito lento, meu Deus do céu. Para criar uma pasta tá nessa coisa. O meu HD tá com defeito. Eu dei um jeito naquele dia, na semana passada, mas não vai ter jeito, vou ter que comprar mesmo um HD novo. Fiz uma recuperação do HD, vai conseguir fazer ele funcionar de novo, mas ficar travando o tempo todo. Para abrir um arquivo, essa agonia, para ver se está funcionando. Tá. Então vou passar para vocês isso aqui agora, tá? Vou compactar aqui, botar como zipado. Então não pode baixar aí. E aí depois eu vou abrir a tela aqui com vocês para tirar as dúvidas e a gente falar sobre o trabalho. Pronto. Pronto. Agora vamos lá. Vou colocar aqui no chat então, tá, gente? Tá carregando aí. Pronto, está enviando. Só um minuto.
Vamos lá, agora é só baixar aí o arquivo. É só para vocês terem uma ideia de como fazer aí os objetos flutuantes, tá? Eu quis passar essa aula de hoje para poder nós conseguirmos transformar, vocês já criarem o site de vocês de forma responsiva, tá? Isso vai facilitar bastante a vida de vocês aí no decorrer da... Peraí que minha câmera não está querendo abrir. Deixa eu ver se agora vai. Vai facilitar bastante aí a vida de vocês para desenvolver o projeto final de vocês e desenvolver os sites também que vocês forem trabalhar, vender, né? Isso é bem importante para vocês, para que hoje em dia não tem como, mesmo que você não desenvolva o aplicativo, né, tem alguns sites ainda que, aliás, alguns não, né, muitos sites, muitas empresas ainda não produziram o seu próprio aplicativo, né, mas elas transformaram o site delas, em sua grande maioria, em sites responsivos. E aí vocês viram que quando o site ele é responsivo, conforme você executa esse site em um celular, ou um tablet, numa tela menor, ele se ajusta, né, para que isso melhore, né, a experiência do usuário no teu site, e ele não seja obrigado eu só vou poder ver o conteúdo desse site quando eu chegar em casa, ou então quando eu estiver no trabalho, porque eu não tenho computador em casa, só tenho celular, né? Então, para evitar que você perca esse contato do seu usuário com o seu site, é interessante que você transforme, né, passe a desenvolver todos os sites de vocês de forma responsiva, tá? E aí, a partir desse momento, ele passa a poder utilizar de um celular, de um tablet, de um computador, de um netbook, né, que a tela é pequenininha, e não vai desconfigurar, que é o mais interessante, né? Porque a pior coisa que tem é você abrir um site, por exemplo, um formulário que você precisa preencher dados, e aí o formulário fica todo desconfigurado e você não sabe qual é a informação que está pedindo, porque está tudo bagunçado, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque, como eu falei para vocês, o desenvolvedor, ele não desenvolve, principalmente o desenvolvedor web, né? Mas não se aplica somente a desenvolvedores web, desenvolvedores desktop também passam por essa situação, não com a mesma magnitude, né, que o desenvolvedor web, mas também pode passar por esse tipo de situação, porque ele não sabe para quem ele está desenvolvendo. Por que eu digo que o desenvolvedor desktop não vai passar com essa magnitude toda? Porque o desenvolvedor desktop, por exemplo, se for um arquivo, um sistema personalizado por uma empresa, um escritório pequeno, uma lojinha, por exemplo, só quem vai utilizar aquele sistema vai ser os funcionários daquela empresa, né? Quando você desenvolve para o web, né, o site, você não sabe, né? Não tem como você prever quais serão os usuários desse site, né? Então, é bem interessante que você tenha essa visão de que o site ele tem que estar intuitivo. O que é um site intuitivo? É aquele site que você olha para o site e você sabe o que fazer nele. Tá? Isso é um site intuitivo. Eu não preciso pedir ajuda, eu não preciso de um tutorial para navegar naquele site. É um site intuitivo, né? Coisas que muitos sites de grande porte, grandes empresas, não conseguem fazer, porque colocam muitas funcionalidades, muitas dessas funcionalidades ocultas, não ficam ali expostas, e não tem nenhum tutorial, né? Não tem um manual de utilização daquele site. Então, a pessoa tem que ficar... E se tiver o manual também, fica escondido. Então, tem muitas pessoas que usam somente o básico daquela plataforma porque sabe utilizar, né? Tem medo de explorar e fazer besteira e desconfigurar tudo. A pessoa, vou usar só o que eu sei usar, né? Isso não é um site intuitivo. Um site intuitivo é aquele que você olha, né, e você consegue navegar
achar todas as informações que você precisa, todas as ferramentas que você precisa de uma forma simples e objetiva, tá? Se você puder, né, colocar um site bonito, apresentável, com funcionalidades bacanas, né, uma animaçãozinha, alguma coisa assim, né, nada muito chamativo, mas uma coisa assim interessante, bacana, né? Mas o mais importante, né, do que você colocar um site cheio de efeitos, é você colocar um site em que a pessoa se encontre nesse site. Praticidade, perfeito, Vitor Hugo, exatamente, né? Na informática a gente tem um outro termo, né, mais técnico, né, do que é a mesma coisa da praticidade, né, mas a gente chama de usabilidade. Algo que você consegue efetivamente usar sem você precisar de auxílio de ninguém, né? Então, o site ele precisa ser usual, né? Você precisa, o cliente chegou, eu sei o básico, eu não sou técnico informático, não sou programador, mas eu me viro. Pronto. Uma pessoa dessa, ela tem que sentar na frente do teu site, tem que conseguir usar tudo que ela precisa usar, sem precisar ficar toda hora ligando para o suporte, ou mandando e-mail para perguntar como é que faz, tá? Isso é usabilidade, né? Ou praticidade, né? No senso comum, tá bom? Dúvidas? Por enquanto, não. Na hora que a gente Por sentar enquanto, para deu certo. começar a mexer de novo, aí Não, tranquilo. Tranquilo. Na quinta-feira, a gente combina, se vocês tiverem com dificuldade, pega esse modelo aí que eu passei para vocês, isso é só um exemplo, tá, gente? Tem aquele outro que eu passei para vocês também, da barra de rolagem, vou até mostrar aqui para vocês, esse aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela de novo com vocês, eu tirei o compartilhamento. Deixa eu mostrar aqui, é um outro exemplo que vocês também, vou botar aqui também no chat, para quem ainda não estava no curso, poder ter acesso a esse modelo aí de site. Tá, vou demonstrando, só não vai dar tempo de explicar o código dele todo hoje, mas eu mostro pelo menos para vocês. Esse cara aqui, ó, eu vou botar ele para funcionar, é parecido com o que a gente viu agora, tá? Só que o menu está aqui em cima, ó, 4 botões, eu tenho 4 cards, só que os cards eles estão um em cima do outro, né? Então não botei ele flutuando, eu botei um embaixo do outro mesmo, tá? Então aqui no menu eu tenho aqui, ó, os 4 botões, né? Cada um representando um produto, A, B, C e D. Então se eu clicar no botão D aqui, ele vai me jogar para o último card. Só que em vez dele me direcionar para uma página diferente, ele faz a rolagem da mesma página. Tá? Então, você consegue... Por que eu estou passando esse exemplo aqui também para vocês? Você consegue... É muito comum hoje em dia você não colocar o site em página, mudando de página. Você tem o menu, né? Só que conforme você vai clicando, o site ele vai rolando a página sem precisar você mudar de página. Então tá aqui, ó. Cliquei no D, ele veio para o produto D. Tá? Aí, viu que essa setinha azul aqui acompanhou a rolagem do site? Se eu pegar aqui e clicar agora em cima da setinha, ele rola de volta para o topo. Tá? Aí, só que aqui na setinha não aparece nada. Se você quiser, você pode colocar, por exemplo, deixa eu abrir aqui esse código. Eu posso colocar lá na setinha, só achar aqui a setinha, que tá como topo. Aqui.
tá? Imagem src topo, que é aquela imagem da seta. Eu posso simplesmente só colocar isso aqui, ó, title. Voltar ao topo. Salvei. Vou atualizar lá. Ó, atualizei. Agora, quando eu... Deixa isso, ó, atualizou. Quando eu posicionar o mouse sobre a seta, vai aparecer esse balãozinho, ó, voltar ao topo. Tá? Só coloquei um título no objeto. Tá? Então, eu cliquei no C, ó, a seta acompanha, foi para o produto C. Tá? Cliquei aqui de volta, ele volta para o topo. Tá? Então, esse aqui é um outro exemplo. Está sendo muito utilizado esse tipo de site atualmente, em que você coloca lá página inicial, quem somos, fale conosco, nossos produtos e tal. E conforme você vai clicando nos botões, ele vai para a seção onde a informação está. Por exemplo, cliquei no D, ele vai para a seção D. Está aqui, ó. Tá? Então, você chegou lá, viu, foi lá, voltar ao topo. Voltou. Tá? Então, é muito comum isso acontecer, você fazer esse tipo de uso. Tá? E a outra coisa que pode ser feito também, que eu vou ensinar vocês na próxima aula, é você deixar esse menu aqui fixo. Tá? Ao invés dele, conforme eu fui lá para o D, sumiu o menu. Eu tenho que clicar aqui para ele voltar. Eu posso colocar esse menu aqui numa seção ou numa div de uma forma que eu coloque no CSS que essa parte do menu vai ter uma posição absoluta. Então, o site anda, mas o menu fica parado. Tá? Aliás, desculpa, absoluta não. Posição fixed. Então, ela fica fixada, né? F-I-X-E-D, fixed. E aí você deixa a imagem bloqueada. Tá? Tudo anda menos essa... Tá vendo aqui, ó, ID menu. Aí eu tenho aqui um CSS, tem um arquivo aqui chamado Style. Para que eu não abri aqui. Que é esse cara aqui, ó, Style. É o arquivo em CSS. É isso aqui, tá? Aí eu tenho, eu até nem tenho, eu botei ali div menu, mas nem tem. Classe menu, botei o quê? Travou de novo. Cadê? ID menu. Vou criar aqui uma ID aqui. Hashtag menu. Position. Fixed. Salvei. Então, vamos lá, vou atualizar aqui. Aí, olha o que aconteceu aqui. Só que como eu não estou em uma div, ele está estourando as minhas divs. Ficou aqui fixado, tá vendo? Ele tá, mas ficou fixa. Eu só preciso agora regular para botar centralizado aqui. Eu teria que ter uma div, em vez de ser um parágrafo, ser uma div, tá? Mas está funcionando. Ok? Também vou passar isso aqui para vocês. Essa parte aqui eu não vou explicar ainda, porque ainda não chegou nesse detalhe. Tá? Mas aí depois eu explico direitinho para vocês. Aí aqui, ao invés de ser uma div aqui, em vez de ser um parágrafo, deveria ser uma div. Né? Onde eu colocaria aqui. Ele fecha aqui no final, né? Fecha aqui. Vou botar para fechar a div aqui logo. Já estou aqui.
Aqui eu vou mudar para div. Aí depois é só ajustar aqui o alinhamento, tem que fazer isso lá no CSS, tá? Aí na quinta-feira eu vou dar essa aula aqui sobre esse, refazer essa aula com vocês, né? Desse arquivo aqui, tá? Só queria mostrar para vocês aí outro exemplo aí. Mas eu vou já disponibilizar esse arquivo para vocês. Na próxima aula eu só passo de novo ele já ajustado, tá? Deixa eu colocar lá. Nossa, meu computador, eu vou ter que dar um jeito nele que tá horrível. Tá aqui. Aula 22/10, deixa eu... Deixa eu carregar esse arquivo aqui para vocês. Aí vocês podem se basear por um ou por outro. Também está zipado aqui. Está carregando. Não foi. Vou colocar de novo. Não foi não. Agora foi. Pronto, está aí. Aula 22/10. Foi quando a gente teve essa aula. Foi em outubro. Tá? Então, deixa eu abrir minha câmera aqui de novo para vocês. E aí, dúvidas, sugestões? Alguém tem alguma sugestão para a próxima aula? Aquele site que eu mostrei para o senhor, da criação de aplicativo, o que você achou? Ah, o App Inventor? Ele é bom, cara. Ele é bem... Oi? Ele é maneiro. A questão é que, assim... até de madrugada futucando ele. Ele é bem maneiro, é bem divertido de fazer ele. Eu costumo utilizar ele para fazer aplicativos, mas para automação. Uhum. Para automação. Tem até um aplicativo que eu fiz que é para controlar as luzes de casa, né? Eu faço com Arduino, aí monto um circuitozinho, aí pelo aplicativo você consegue fazer as luzes da casa acender, ligar ventilador, essas coisas. É bem fácil de fazer. Mas para fazer um aplicativo assim mais complexo, né, dá para fazer, tá? Você consegue fazer praticamente tudo com aquele App Inventor. Só que se for uma coisa muito grande, dá bastante, digamos assim, trabalho, né? A bateria está acabando. Eu sem querer tinha esbarrado, né?
fez trabalho para... Qual conteúdo, Alessandro, que não está abrindo? Mas alguém tem problema na biblioteca? Comigo está funcionando normal. Quais são os conteúdos, Alessandro, que não está funcionando? Todos? Nenhum deles funciona para você? A falar nisso, gente, eu fui começar lá para ver o negócio do material dessa disciplina. Essa disciplina ela não tem livro, não, tá? Eu me equivoquei, não tem esse livro de desenvolvimento mobile, não. Tá? Eles estão pensando para o próximo ano, ou adquirir de uma editora, ou nós desenvolvermos lá na escola mesmo a nossa própria apostila, mas ainda não tem disponível, não. Eu achei que já tivesse, mas ainda não tem. Então, desse módulo não vai ter livro, não. Tá? Vai ser só prática mesmo. Ok? Agora, os outros agora, Alessandro, depois você vê se você consegue identificar quais são, se são todos, se nenhum deles estão abrindo para você. Se não estiver abrindo nada para você, aí manda um Plezap. Você tem Plezap? Você não conseguiu abrir só do desenvolvedor Web 2? Tá, mas é porque é o mesmo livro, tá? Desenvolvimento Web 1, desenvolvimento Web 2, o desenvolvimento Web 2 é a continuação do livro do desenvolvimento Web 1, por isso você não conseguiu abrir. Tá? Se você conseguiu abrir o desenvolvimento Web 1, é o mesmo livro, tá? No desenvolvimento Web 2 a gente só dá a continuação. O 1 você conseguiu abrir? Outra coisa, para ouvir alguma sugestão, quer pedir alguma coisa para quinta-feira, para aula de quinta? Quinta-feira você vai falar da âncora, né? E de Isso. Aí eu vou mostrar aquele lá que eu fiz para vocês, né, que eu mostrei agora. Até passei aí da aula 22/10, mas eu vou montar mais um com aquele estilo que eu falei para vocês. Vou montar um menuzinho bonitinho e vou colocar para, conforme você vai clicando nos menus, ele vai passando o site, o menu fica estático, bonitinho, mas que você não precisa trocar de página. Tipo o que nós fizemos ali, só que a ideia está bem simplesinho. Vou ver se eu se eu consigo fazer um site um pouco melhor para a gente poder usar de exemplo para vocês. Tá bom? E aí, quem já estiver fazendo, aí já pode ir tirando as dúvidas, ou surgiu algum problema, já vai falando para a gente já começar as orientações, tá bom? Então, principalmente o pessoal aí, o pessoal que está para se formar, né? Se for esperto, já vai estar fazendo aí o próprio site do sistema de vocês. Né? Para a gente marcar aí mais reuniões aí, para a gente adiantar o máximo possível, né? Para não deixar tudo para o mês que vem. Beleza? Beleza.
Pois é, meu computador tá com problema, cara. Tá travando demais mesmo. Não é só para você que está travando, não, para mim que também está travando. É horrível. É por isso que eu estou perguntando se vocês querem perguntar mais alguma coisa. Porque se ninguém tiver excepcionalmente, eu digo para vocês o computador não está legal. Então, gente, eu vou primeiramente pedir desculpa, né, pelo inconveniente aí do computador, mas são coisas que acontecem, infelizmente. São imprevistos na aula ao vivo. E aí eu vou pedir licença para liberar vocês. E aí eu vou ajeitar o computador, então eu uso o outro na quinta-feira para poder ter uma aula melhor. Tá? Mas a aula está gravada, tá? Quem quiser reassistir, né? Vai estar congelando, que é só áudio. Eu vou encerrar aqui a gravação, e aí, enquanto a gente está finalizando aqui, ela já vai ficar disponível para vocês no canal. Só para encerrar a gravação aqui, está demorando muito, está travando demais. Nossa. Nem para abrir o meu está abrindo. Deixa eu aqui então, enquanto isso. Seria suficiente para retirar todas as acusações contra o Luiz? Então, vou encerrar a gravação aqui agora desse outro. Finalmente liberou. Então, João Gabriel, do pós-médio não somos nós, professores, que lançamos. Eu já enviei a nota para lançamento. Quem lança é a coordenação, tá? Mas já está com